Em discussão a ata. Sem observações, declaro aprovada. Ministro Carlos Veloso, Vossa Excelência é relator do habeas corpus 82.847. Paciente Alessandro Carbone. Impetrante Abdon Antônio. Abade dos Reis e outro. E órgão coator, o relator da extradição 864. Impedido, o ministro Sepúlveda pertence. Impedido? Vossa Excelência é o coator. Exatamente. Eu estou muito preocupado com isso. Senhor presidente, trata-se de pedido de habeas corpus impetrado em favor de Alessandro Carbone, que teve a sua prisão preventiva para fins de extradição decretada pelo eminente ministro Sepúlveda pertence, a pedido do governo da República da Itália, para cumprir pena de mais de 18 anos de reclusão por crime de tráfico de entorpecentes. Alega os impetrantes em síntese: A. Extinção da punibilidade em razão da ocorrência da prescrição. B. Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, dado que não foi o mesmo citado ou intimado para se defender das pesadas e infundadas acusações. C. Desnecessidade da prisão preventiva, visto que, por ser modalidade de prisão cautelar, somente se justifique em caso de urgência e necessidade. D. O paciente tem permanência definitiva assegurada pelo Ministério da Justiça. Requer, por isso, a concessão da ordem para o trancamento do processo de extradição ou, caso assim não se entenda, a imediata revogação da prisão preventiva do paciente para que o mesmo responda o processo em liberdade. Requisitadas as informações, prestou-as o eminente ministro pertence com os seguintes esclarecimentos. Em 31 de outubro, decretei a prisão preventiva para extradição do paciente por decisão de quejunto cópia. A prisão foi efetivada em 14 de dezembro de 2002. Em 11 de dezembro de 2002, o senhor ministro da Justiça encaminhara o pedido de extradição formalizado por nota verbal da Embaixada da Itália de 11 de 2002, anexos, etc., instruída pela documentação de quejunto cópia, anexo 5. A mim distribuído o feito e em 6 de fevereiro de 2003, concluso os autos no dia seguinte, despachei. Sua Excelência, então, transcreve os termos da decisão de Sua Excelência, em que indeferiu o pedido de soltura do extraditando, requerido, então, pelo seu eminente advogado, e despachou: delega ao juiz federal da Seção Judiciária da Bahia, ao qual se remeterão os autos do interrogatório do extraditando, e se acaso domiciliado naquele estado o defensor por ele indicado a concessão de vista para oferecimento da defesa pelo prazo legal. E continua Sua Excelência: os autos ainda não foram encaminhados ao juiz delegado. Como poderá Vossa Excelência verificar da documentação anexa, jamais os fundamentos do habeas corpus agora requerido me foram submetidos. Estas informações que se me afiguram cabíveis. Oficiando o Ministério Público Federal, pelo parecer do ilustre Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Haroldo Ferraz da Nóbrega, aprovado pelo eminente Procurador-Geral da República, professor Geraldo Brindeiro, opina no sentido da denegação da ordem. É o relatório. Com a palavra o ilustre advogado, Dr. Abdon. Senhor ministro presidente, senhor ministro relator, senhores ministros integrantes dessa colenda da corte, senhor procurador-geral da República, como acabamos de ouvir pelo relatório do ilustre ministro relator, foi interposta a presente ordem de habeas corpus em favor do jovem Alessandro Carbone. Ao fundamento, senhor ministro presidente, senhor ministro relator, senhores ministros, da desnecessidade imperiosa da prisão preventiva levada à colação contra a sua pessoa para efeito de proceder-se ao processo de extradição. Este
foi um dos fundamentos do pedido da ordem de habeas corpus. Somado a este argumento, arguiu ainda o impetrante que, na ótica da interpretação da legislação pertinente à espécie da defesa, estaria prescrito o prazo para ser decretada a aludida extradição. Por derradeiro, já em pedido de aditamento, ingressamos com novo pedido, somados àqueles outros citados na exordial, no qual o senhor ministro presidente argumentamos que o paciente não estaria abrangido pelo tratado de extradição entre o Brasil e a Itália, uma vez que referido tratado passou a ter vigência a partir de julho de 93 e o fato atribuído ao paciente no seu país de origem na Itália, pelo qual se pede a extradição, teria se passado entre outubro de 92 e fevereiro de 93. Gostaria de, fazendo inclusive uma inversão no modo em que foi alinhada a ordem, começar a expor a situação por este último e derradeiro argumento. Conforme observa-se pelo processo de extradição, foi o senhor, o jovem Alessandro Carboni, condenado na Itália, seu país de origem, no ano de 1994, a uma pena de 18 anos de reclusão. Essa pena datada cuja sentença foi proferida em 94, originou-se de um processo que foi deflagrado no ano de 1992. Ora, se o processo, senhor ministro relator, senhores ministros, foi deflagrado no ano de 1992, e este processo, no qual se pauta o governo italiano para pedir a extradição do jovem Alessandro Carboni, teve seu epílogo no ano de 94, certamente, que o tratado de extradição entre o Brasil e a Itália, que embora assinado no ano de 1989 em Roma, só passou a vigorar após sua publicação no Diário da União, em julho de 1993, não poderia o senhor Alessandro Carboni estar englobado por este tratado. Isto porque, conforme princípio básico, basilado no nosso direito penal, essa legislação não poderia essa lei não poderia retroagir em prejuízo do extraditante do ora paciente. Indaga-se então, ora, se ele não estaria acobertado por este tratado de extradição de 93, já que a situação dele, o processo dele deflagrou-se no ano de 92, estaria ele acobertado por que lei? A legislação nacional, a legislação pátria, entende que não pode de forma alguma
ser concedida extradição nas hipóteses de acusado condenado à revelia. Essa legislação segundo lei proferida em 1911, teve uma pequena modificação em 1924 para se permitir a condenação à revelia apenas de alguns acusados em situações excepcionais. Mas continuou a manter-se o entendimento para os crimes comuns, de que não se poderia, em hipótese de alguma, proceder-se a processo de extradição quando o acusado fosse condenado à revelia. Chegamos, então, ao Estatuto dos Estrangeiros, que foi omisso no que pertine à matéria referente à extradição nas hipóteses em que o acusado for processado e condenado à revelia. Para alcançarmos, então, o tratado de extradição firmado entre o Brasil e a Itália, que aí, então, veio a disciplinar a matéria, enfatizando no seu artigo 5º, a extradição tampouco será concedida, se pelo fato pelo qual for solicitada a pessoa reclamada tiver sido ou vier a ser submetida a um procedimento que não se assegure direitos mínimos de defesa. E arremata: a circunstância de que a condenação tenha ocorrido à revelia não constitui por si só motivo para a recusa da extradição. Voltando a frisar, senhor ministro relator, senhores ministros, este tratado de extradição entre Brasil e Itália só passou a ter vigência no ano de 1993, mais precisamente no mês de julho. E os fatos atribuídos ao paciente no seu país de origem e que gerou o pedido de extradição ocorreram entre outubro de 92 e fevereiro de 93, como inclusive frisado pelo Ministério Público na sua manifestação. Está salientado pelo Ministério Público na sua manifestação o momento em que esses fatos ocorreram. Em sendo assim, entendemos que, no particular, no pertinente a esta matéria, a questão está elucidada. Porque a lei é clara, é taxativa em reconhecer que a legislação penal, ou melhor, a legislação pátria, não permite, sob hipótese alguma, a extradição nas hipóteses de acusado condenado à revelia. Este precedente, aberto pelo Tratado de Extradição, firmado em 93, não alcança a pessoa do paciente. E se assim é, não pode ele estar assambarcado por essa legislação. Argumentamos ainda, à guisa da ordem de habeas corpus, a desnecessidade imperiosa da medida prisional, uma vez que ao estabelecer, ao prescrever a prisão preventiva, o tratado de extradição celebrado
entre Brasil e Itália o faz da seguinte forma: antes que se entregue o pedido de extradição, cada parte poderá determinar, a pedido da outra, a prisão preventiva da pessoa ou aplicar contra ela outras medidas coercitivas. Ora, senhor ministro relator, senhor ministro presidente, senhores ministros, no momento em que a própria legislação que norteia a espécie proclama que poderá a parte solicitada decretar prisão preventiva, estabelece que esta prisão preventiva não é obrigatória, não é taxativa. Ficará a critério da autoridade a quem se requisita a extradição, a quem se pede, se faz a solicitação da extradição. E neste particular, entendemos que deva ser observado as peculiaridades subjetivas à pessoa do extraditando. Em comum acordo, é claro, com o que norteia a nossa legislação adjetiva penal, legislação pátria, sobre os encarceramentos cautelares, e é entendimento pacífico, não só desta Corte, que as prisões cautelares são medidas excepcionais, só devem ser decretadas em casos excepcionalíssimos, portanto. E no caso do paciente, um jovem que veio para o Brasil com 22 anos de idade e hoje conta com 32 anos, 10 anos, possui visto de permanência definitiva deferido no Brasil, possui filho brasileiro com 6 anos de idade, que dele exclusivamente depende para sustento e que está fartamente comprovado nos autos. Possui atividade laborativa lícita e residência fixa no Brasil, na cidade de Salvador, Bahia. Está disposto a acompanhar o processo extradicional em todos os seus trâmites. Tanto é que constituiu defensor na pessoa deste destinatário para acompanhar o processo em todos os seus passos. Entendemos que torna-se desnecessário a manutenção do decreto preventivo contra a sua pessoa, ainda mais em se considerando, senhor ministro relator, que ele já se encontra custodiado há 6 meses. E não possuímos ainda uma expectativa do termo final para o processo de extradição. Esses são os aspectos aventados no que concerne à desnecessidade da prisão preventiva levada à colação para os fins extradicionais. Temos ainda mais 2 argumentos que foram invocados na preliminar da ordem, na exordial da ordem, e cuja discussão deixaremos a cargo do senhor ministro relator. Diante dessas considerações, aguardamos confiantes na concessão da ordem. Ministro relator, com a palavra. Senhor presidente, insurge-se a impetração contra a decisão do eminente ministro Sepúlveda Pertence, que decretou para fins de extradição a prisão preventiva do paciente. A Procuradoria-Geral da República, no parecer de folhas, lavrado pelo eminente vice-procurador-geral Haroldo Ferraz da Nóbrega, aprovado pelo eminente Procurador-Geral da República, professor Brindeiro, deslindou a controvérsia, sustentando a legalidade da prisão, a inocorrência da prescrição, pelo menos com relação à condenação a 18 anos de reclusão. Eu, então, digo que está correto o parecer. Mas antes, primeiro que tudo, eu devo dizer que os argumentos postos na tribuna
com relação ao tratado de extradição, a impossibilidade da extradição, o fato anterior ao tratado, não são fundamentos da impetração. Todavia, senhor presidente, eu gostaria de, antes de iniciar a leitura do meu voto, dizer que os argumentos, esses fundamentos postos da tribuna, não encontram agasalho na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nas extradições 664, relator ministro Maurício Correia, e 759, relator o ministro Moreira Alves, decidiu-se que o tratado de extradição aplica-se ainda que posterior ao fato e à entrada do extraditando no Brasil. E mais, a alegação de que o tratado impediria a condenação à revelia também não encontra agasalho na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Por isso que, nas extradições 762, relator ministro Moreira Alves, e 678, relator o ministro Celso de Mello, o Supremo Tribunal Federal decidiu exatamente nesse sentido, não impede extradição por condenação à revelia. Posta assim a questão, enfrenta os fundamentos postos na inicial. Inexiste a alegação de ofensa, improcede a alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, dado que, somente após o interrogatório, é que é facultado ao extraditando a apresentação de defesa, Lei 6.815, de 1980, artigo 85. No caso, como bem ressaltado pelo Ministério Público, o paciente ingressou com o presente writ antes mesmo da expedição da carta de ordem que delegou o seu interrogatório ao juiz federal da Seção Judiciária do Estado da Bahia, o que evidencia o descabimento da alegação de ofensa aos referidos princípios constitucionais. De qualquer sorte, em consulta ao gabinete do eminente Procurador-Geral da República, onde os autos estão com vista para parecer, constatou-se que o ora paciente foi interrogado em 19 de março de 2003, tendo apresentado sua defesa em 28 de março de 2003. Da mesma forma, não há falar em prescrição, pelo menos com relação à condenação a 18 anos de reclusão, presente a regra inscrita nos artigos 109.1 e 110 do Código Penal Brasileiro e no artigo 157 do Código Penal Italiano, que está às folhas 92. De outra parte, conforme reiterada a jurisprudência desta Corte, a prisão preventiva constitui pressuposto do processamento do pedido de extradição, não se confundindo com a prisão preventiva regulada pelo Código de Processo Penal. Habeas corpus 67772, ministro Célio Borges. Habeas corpus 71.172, relator ministro Celso de Mello. Extradição 785, questão de ordem, no México, ministro Nery da Silveira. E extradição 827, do ministro Ilmar Galvão, julgado em 17 de abril de 2002. Do exposto, senhor presidente, não sei antes ressaltar a excelência da sustentação oral, indefiro o pedido. Ministro Gilmar Mendes, ministro Ellen Grace, ministro Nelson Jobim. Informação, o coator é o ministro decano? É o ministro decano que... Acompanhe o voto assim. Ministro Celso de Mello. Senhor presidente, a tese sustentada da tribuna pelo ilustre impetrante apoia-se do fundamento de que o tratado de extradição Brasil-Itália não se revelaria aplicável ao caso em face da irretroatividade de tratados internacionais em matéria extradicional. É certo que esse aspecto de ordem temporal suscitado da tribuna põe em evidência a questão concernente à retroatividade ou não dos tratados internacionais
o que constitui matéria sujeita a intensa discussão no plano doutrinário. Muito embora a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, celebrada em 1969, posteriormente subscrita pelo Brasil, mas ainda em regime de tramitação parlamentar perante a Câmara dos Deputados, tenha consagrado em seu artigo 28 o princípio da irretroatividade, a cujo respeito assim se pronunciou em obra monográfica o eminente professor e magistrado José Francisco Rezec. Verbes. É primariamente lógico que nenhum tratado, como de resto nenhum fato humano, pode produzir qualquer efeito, senão a partir do momento em que é consumado. Admite-se, entretanto, que a norma jurídica, expressa em tratado ou lei, opere, desde quando vigente, em relação a fatos ou situações preexistentes. Isso é o que leva o nome de retroação e que nos tratados, como nas leis, tem a marca da excepcionalidade. Cabe referir por oportuno nesse ponto também, senhor presidente, magistério de um eminente professor colombiano, Juan de Dios Giraldo Soares, sobre o direito dos tratados, e que, tendo presente a regência dessa matéria pela Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, artigo 28, expendeu as considerações que aqui transcrevo em torno da aplicação dos tratados internacionais. Mas, de qualquer maneira, senhor presidente, há alguns aspectos a serem considerados. De um lado, se é certo que a Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, como regra, estabeleceu a irretroatividade dos tratados internacionais, de outro lado, essa convenção não se incorporou ainda ao sistema de direito positivo interno brasileiro, uma vez que a fase de tramitação parlamentar prolonga-se já há muito tempo perante a Câmara dos Deputados. Segundo lugar, nada impede que tratados de extradição celebrados pelo Brasil com outros estados possam conter previsões de aplicação excepcional a fatos passados de tratados de extradição. De outro lado, senhor presidente, tal como bem enfatizado pelo eminente ministro relator, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar essa questão, admitiu a possibilidade jurídica de o tratado internacional aplicar-se a fatos ocorridos, tal como no caso, anteriormente à celebração desse ato de direito internacional público. Extradição 759, embargos de declaração, num processo instaurado exatamente pela República Italiana. Relator, ministro Moreira Alves, que invocou, para tanto, um outro precedente, firmado também pelo plenário dessa Suprema Corte, quando do julgamento da extradição 664 do Reino da Espanha, de que foi relator o eminente ministro Maurício Correa. Há ainda, na observação, também constante do douto voto do eminente ministro relator, no sentido de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria extradicional, tem enfatizado que a condenação à revelia não impede nem se qualifica como obstáculo que, na verdade, impeça o eventual acolhimento de dada pretensão extradicional. Assim, senhor presidente, não obstante a tese sustentada da tribuna, e que é uma tese realmente importante, por envolver matéria extremamente delicada, especialmente em tema de extradição, mas o fato é que o eminente ministro relator deixou claro em seu douto voto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não acolhe a pretensão que o ilustre impetrante deduziu em favor do paciente. Assim também, como o eminente relator, senhor presidente, entendo que não ocorre na espécie qualquer situação de injusto constrangimento que se pudesse imputar ao relator da extradição em causa. Assim, é nesse sentido notável acórdão da lavra de Vossa Excelência na extradição 678.
E, portanto, senhor presidente, consideradas essas razões, eu acompanho integralmente o douto voto do eminente ministro relator. O tribunal indefere a ordem, decisão unânime. Ministro Sepúlveda pertence. Vossa Excelência pediu vista do habeas corpus, do qual sou relator, 80.493. Paciente Olalecan Karen e órgão coator o presidente da República. Após o voto que proferi, deferindo o pedido de habeas e dos votos dos ministros Ellen Grace, Nelson Jobim, Maurício Correia e Mar Galvão, indeferindo, pediu vista Vossa Excelência. Presidente, habeas corpus impetrado em outubro de 2000, em favor de Olalecan Karen, de nacionalidade nigeriana, visando a tornar-se em efeito o decreto de expulsão de 7 de 93, por motivo de condenação por infração do artigo 12, combinado com o artigo 18.1 da Lei 6368, Tráfico Internacional de Entorpecentes, transitado em julgado em 18 de 8 de 93 e já integralmente cumprida. Funda-se a impetração em que, da união estável com cidadã brasileira, nasceram 3 filhos: Daniela Cristina, em 16 de novembro de 92, registrada em 23 de novembro do mesmo ano; Gabriela, nascida em 94 e registrada em 29 de 3 de 95, e Olalecan Karen Júnior, os quais viveriam na dependência econômica do pai. A data do fato criminoso pelo qual condenado o paciente é 22 de outubro de 90, anterior, portanto, à concepção de seus filhos, pois nascida a primeira delas em 16 de novembro de 92. Por isso, e ademais porque não demonstrada a dependência econômica, opinou o Ministério Público Federal, pelo ilustre subprocurador-geral Raimundo Debonis, pelo indeferimento da ordem. O relator, o eminente ministro Marco Aurélio, porém, concede o habeas corpus e aduz. De um lado, é certo que o paciente cometeu um crime no Brasil, todavia é incontroverso haver cumprido a pena de 4 anos, bem como não ter mais delinquido, mostrando-se também negativa a certidão de distribuições cíveis da comarca da capital de São Paulo. Por sua vez, o decreto de prisão somente veio à baila 3 anos após, sendo que, passados 7 anos, ainda não foi executado. Pois bem, as certidões de nascimento de folhas 8 a 10 comprovam que um dos filhos nasceu em data anterior à deliberação no sentido de ser expulso o paciente, ou seja, em 1992, e os demais em 1994 e 97, revelando a conta do telefone, as declarações dos recibos de certo centro de recreação infantil, a existência de uma família estruturada. Quanto à atividade do paciente, possui ele inscrição no cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda e ocupação como representante comercial, folhas e folhas. O que surge nos autos é a consolidação em si de união estável que motivou o nascimento de filhos, bem como a passagem de tempo, que pode ser tomada como verdadeira prova da ressocialização do paciente. Já em 90 poderia ter sido implementada a expulsão. Isso não ocorreu, antecedendo ao decreto, como já consignado, o nascimento de filho. Por outro lado, constam a folha 23 recibos escolares, demonstrando que o paciente vem provendo o sustento do filho. Dissentiu a eminente ministra Ellen Grace, porque o nascimento e registro da filha Daniela é posterior ao fato que ensejou a expulsão. Pedi vista e passo o meu voto. Na linha da tradição da legislação anterior, a Carta Política de 1946 constitucionalizou a vedação de expulsar o estrangeiro casado com brasileira ou que tivesse filho brasileiro dependente da economia paterna. Os textos constitucionais subsequentes, tanto as cartas de 67 e 69, quanto a Constituição de 88, não repisaram a proibição, relegando a matéria à legislação ordinária. Não obstante, o primeiro estatuto do regime autoritário, Decreto-Lei 941 de 69, a mantivera nos mesmos termos do artigo 143 da Constituição de 46. O vigente, contudo, a Lei 6.815 de 80,
alterada pela Lei 6984 de 81, restringiu substancialmente a proteção do filho brasileiro, subordinando a inexpulsabilidade a que, além da dependência econômica, estivesse o menor sob a guarda do pai estrangeiro e demais prescreveu. Artigo 75. Não constitui impedimento à expulsão a adoção ou reconhecimento de filho brasileiro supervenientes ao fato que é motivar. Em suas excessivas cautelas, assinala Carrali, o legislador reveste indiscriminadamente de presunção absoluta, iuris et de iure, tanto a adoção como presunção absoluta de fraude, tanto a adoção como o reconhecimento da paternidade do filho brasileiro, supervenientes ao fato que motivou a expulsão. Sob a Constituição de 46, o preceito ampliativo de suas exigências seria de mais que duvidosa constitucionalidade. Hoje, no entanto, a matéria é de lei ordinária. Resultassem os filhos de concubinato ou união estável comprovadamente anteriores ao delito motivador da expulsão, e tenderia a invocar a garantia do due process of law para afastar a incidência da regra. Não é o caso, porém. Não se trouxe sequer começo de prova de que o relacionamento do paciente com a mãe de seus filhos menores fosse anterior ao fato de que decorreu a expulsão. O fato criminoso é de 22 de outubro de 90 e o nascimento dos primeiros dos filhos registrados pela mãe, que atribui a paternidade ao paciente, é de 16 de novembro de 92, um ano após o trânsito em julgado da condenação, que ocorreu em 19 de 11 de 91. Peço vênia a Vossa Excelência, senhor presidente, para acompanhar a eminente ministra Ellen Grace e denegar o habeas corpus. Já meu colega. Ministro Gilmar Mendes, ministro Carlos Veloso, Também, presidente. ministro Celso de Mello. Também peço vênia a Vossa Excelência, senhor presidente. Indeferida a ordem, decisão por maioria, vencido o relator, o presidente, redigirá a ministra Ellen Grace. Ministro Sepúlveda pertence. Vossa Excelência é relator do recurso ordinário em habeas corpus 82.849. Recorrente José Carlos de Almeida Muniz. Recorrido Ministério Público Federal. Nem eu vou, já que se minutou no pleno, eu vou porque também na próxima terça-feira a primeira turma não vai se reunir. Expõe o caso e opina pelo Ministério Público Federal o ilustre subprocurador-geral Edson de Almeida. É esta a ementa do acordo recorrido, que é do STJ. É inviável o exame de alegação que enseja ampla análise de provas. No âmbito deste colegiado, tem-se consagrado que o trancamento de ação pela via estreita do RIT somente se viabiliza quando, pela mera exposição dos fatos narrados na denúncia, constata-se que há imputação de fato penalmente atípico, que não existe qualquer elemento indiciário demonstrativo da autoria do delito pelo paciente. Tais circunstâncias não ocorrem no caso, tendo o paciente, inclusive, já sido julgado e condenado. Não existe constrangimento legal na dosimetria da pena que observou o critério trifásico, ordem denegada. Esclarece o relatório desse julgado. Trata-se de habeas corpus impetrado por Djalma Eutímio em favor de Zé Carlos de Almeida Muniz, contravenerando o acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, que deu parcial provimento ao recurso de apelação ali interposto nos termos da seguinte ementa: apelação criminal, assalto à mão armada, participação de 5 pessoas, condenação de 2 deles, os adultos, e resignação do apelante, que alega ser nula a sentença por não apreciar a prova produzida por ele, nem referido os seus argumentos vistos nas alegações finais. Pedido de absolvição por falta de provas. Preliminar rejeitada, absolvição descartada, ante o suficiente nos autos em termos de segurança para proferir-se a sentença condenatória, brandura do regime prisional, provimento parcial do recurso, com substituição da pena privativa de liberdade. Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nas sanções do artigo 157, parágrafo 2º, 1 e 3, combinado com 29 âmbitos do Código Penal, a pena de 4 anos de reclusão, conformada a defesa interpôs recurso de apelação, alegando a inocência do réu. O recurso foi provido apenas para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Daí o presente juízo,
onde os impetrantes pretendem o trancamento da ação penal por insuficiência probatória, a diminuição da pena aplicada e observância do artigo 29, parágrafo 1º, já que o paciente não participou do roubo. Prossegue o doutor Edson de Almeida. O recorrente quer, em síntese, A, o trancamento da ação penal por não haver suporte probatório para o juízo condenatório. B, nulidade por ausência de valoração, tanto por parte da sentença quanto pelo acordo no Tribunal de Justiça, dos elementos probatórios favoráveis à defesa. C, redução da pena por força do artigo 29, parágrafo 1º, tendo em vista que as instâncias ordinárias reconheceram expressamente que a participação do recorrente foi de menor importância. D, violação ao princípio da non-reformatio impeius, em razão de o acordo no Tribunal de Justiça ter substituído a suspensão condicional da pena concedida pela sentença por uma pena restritiva de direito e outra de multa. Em princípio, correto o acordo ao afirmar que a ausência de testemunhas presenciais pode ser suprida pela prova indiciária. Entretanto, no caso, demonstra o recorrente que a sentença, dedicada tão somente à apreciação das provas em sentido contrário, deixou de examinar as teses das alegações finais e valorar as provas tidas como favoráveis à defesa. Com isto, restou configurada a nulidade por ausência de motivação extrínseca, HC 76596 pertence, como observado por Ada Pellegrini de novo até ali, o vício de fundamentação abrange a hipótese em que existe alguma motivação, mas ela é insuficiente, assim se o juiz deixa de apreciar questão importante apresentada pela acusação ou defesa nas razões finais. No mesmo sentido, a lição do professor Antônio Magalhães Gomes Filho: ao direito que tem as partes a introdução de provas corresponde não somente um direito à valoração das mesmas, mas, sobretudo, um direito à motivação, que exprime e justifique, de maneira expressa e completa, a avaliação realizada. Nessa matéria não será possível admitir-se uma motivação implícita, decorrente vai haver graça da aceitação de outra prova em sentido contrário, pois nesse caso não será possível deduzir-se facilmente, com certeza, as verdadeiras razões da não consideração da prova rejeitada. Cabe ressaltar que a falta de fundamentação da sentença não pode ser suprida por decisão da instância superior, 75.340 Moreira Alves, 79.204 pertence, 79.200 pertence. Restam as outras duas alegações, que serão atingidas pela prejudicialidade, se reconhecido o vício na motivação da sentença. Não procede o pedido de diminuição da pena aplicada, é que a pena base foi fixada no mínimo, sendo a redução pela menor importância compensada com a não inclusão das qualificadoras no cálculo da pena. Por último, no tocante ao reformatio império, disse o acórdão do Superior Tribunal de Justiça. A ocorrência de reformatio império restou indemonstrada, eis que o acórdão não modificou a sentença monocrática, apenas repetiu inadvertidamente a possibilidade de o réu usufruir do benefício pelo ditado artigo 77 do CP, qual seja o de substituir o cumprimento da pena corporal fixada em 4 anos de reclusão pela prestação de serviço à comunidade. O fato de o juiz singular ter dito que durante o primeiro ano esses serviços seriam prestados no hospital local não elimina os 3 anos restantes de condenação. Lê-se no acórdão do Tribunal de Justiça. Desconsiderar, entretanto, uma particularidade que passou despercebida do meritíssimo juiz do ilustre advogado. É que o apelante é tecnicamente primário e não há notícias soltas nos autos que levem a concluir, seja ele de índole criminosa ou afeito a atividades outras ilícitas. Merece, por conseguinte, os favores legais da substituição da pena privativa de liberdade dos precisos termos do artigo 44. A participação do apelante no crime foi menor, não esteve diretamente agindo e ele não tem antecedentes, nem responde a qualquer outro processo. Do exposto à turma julgadora, rejeitada preliminar da provimento parcial ao recurso, para determinar que a pena privativa de liberdade seja substituída por uma pena de prestação de serviço à comunidade, a ser definida pelo douto juiz da execução, e é uma pena de multa de valor igual ao de um salário mínimo. Contudo, é o parecer, mal ou bem a sentença conceder a suspensão condicional da pena com as seguintes condições: durante o primeiro ano, prestação de serviços gratuitos no hospital local pelo período de 8 horas semanais. B, recolhimento à residência todos os dias, das 18h30 às 6 horas do dia seguinte, comparecimento mensal ao cartório. Tais as circunstâncias, penso que assiste a razão ao recorrente. A pena restritiva tem duração nunca inferior à metade da pena substituída. No caso, sendo a pena de 4 anos de reclusão, a prestação de serviço duraria no mínimo 2 anos. Como alegado, é mais favorável o cumprimento de 1 ano de prestação de serviço à comunidade, inclusive sem pagamento de multa. Isto posto, opino pelo provimento do recurso, para que, anulada a sentença, outra seja proferida com apreciação das teses da defesa.
É o relatório. Como vota Vossa Excelência? Correto o parecer da Procuradoria-Geral. Leia o núcleo da fundamentação da sentença condenatória, folhas 32. Da análise acurada, bem assim, fartamente provada a materialidade, bem assim a autoria rogada aos denunciados José Martins Marques de Souza e José Carlos de Almeida Muniz. José Carlos é o paciente. Haja vista os depoimentos das testemunhas, as declarações das vítimas inquiridas neste feito e principalmente a confissão do primeiro acusado na fase indiciária. Com efeito, o acusado José Martins, quando seu interrogatório na fase do inquérito, narrou com detalhes sua participação de seus comparsas, quando do fato sob exame. Vejamos, com referência ao assalto no posto do Pontal, perto do hotel Opaba, cerca de uns 5 dias atrás, quem participou, além do interrogado, foi Caboquinho, Top e Xandinho. E somente tinha um bombeiro frentista, conseguindo cerca de R$30 apenas, sendo que Ricardo e Top eram quem estavam armados, enquanto que o interrogado ficou parado perto do Opaba, dentro do carro Fiesta branco de Alain, porém era dirigido por Neguinho, porém Alain não se fazia presente, todavia Neguinho, é o paciente, sabia que o assalto ia ser realizado. Por sua vez, a vítima de Euclides Soares Filho, em declaração de folhas, reconheceu o acusado Zé Martins, o outro, indicando sua participação no fato sob exame. Vejamos, que no dia do fato, na condição de funcionário do posto, que fica situado, etc., encontrava-se no serviço por volta de 11 horas da noite. Disse que em dado instante fora surpreendido por um elemento que portava uma escopeta, o qual anunciou o assalto. Disse que reconhece o referido elemento como sendo o acusado aqui presente, José Martins Marques de Souza, sem qualquer espécie de dúvida, podendo reafirmar-se que trata-se do elemento que participava do assalto junto com outros menores. Disse que os indivíduos chegaram andando no posto, fugiram nas imediações da rua que dá acesso à praia, atrás do Opaba. Disse que a polícia chegou a efetuar a prisão de um dos elementos que foram identificados como Ricardo. Disse que os policiais, após efetuar a prisão de Ricardo, conduziu o mesmo até o posto, onde o depoente teve a condição de reconhecê-lo. Disse que ainda no interior do posto, Ricardo informou que, para o sargento que fazia parte da diligência, que efetuara a sua prisão, de que eles, assaltantes, tinham o apoio de um veículo táxi que pertencia a Alain, indicando naquela oportunidade um táxi tipo Fiesta branco, que naquele dia era conduzido pelo segundo acusado aqui presente, que era conhecido do depoente. Inclusive, naquele dia havia abastecido o carro antes do assalto e depois do assalto também retornaram ao posto. Diz que Ricardo ainda informou ao sargento que Zezinho havia deixado um boné preto com um furo de bala no interior do carro, tendo o sargento se dirigido ao veículo, tipo Fiesta, que, como já dito, era dirigido pelo segundo acusado aqui presente, Zé Carlos, tendo encontrado o referido chapéu no interior do táxi. Embora os denunciados tenham, quando de seus interrogatórios em juízo, negado suas participações no fato sob exame, os depoimentos das testemunhas supramencionadas leva à plena convicção desse magistrado que efetivamente foram os denunciados os autores da atividade delitiva, tipificada no artigo 157, descrita na exordial, posto que restou devidamente provada a sua culpabilidade, através de todas as peças constantes dos autos. Patenteada está, portanto, a participação de cada um deles. Ademais, as confissões do acusado Zé Martins e de seus comparsas menores perante a autoridade policial trazem detalhes que, por si só, atestam a espontaneidade de suas declarações, vez que esclarecem o modus operandi de diversos assaltos por eles praticados, estas em perfeita harmonia com as informações prestadas pela vítima e testemunha, as quais, inclusive, reconheceram os dois denunciados. Ressalte ainda que a apreensão do boné do primeiro acusado no veículo que era dirigido pelo segundo, logo após o assalto, tira qualquer dúvida da participação do denunciado Zé Carlos. Certo, além de fundar-se na chamada de Correios, no inquérito policial, desmentidas em juízo, o que não seria bastante para lastrear a condenação, como já temos decidido, a decisão de primeiro grau dá relevo às declarações da vítima na instrução criminal, embora, no que diz respeito ao paciente, o que nela se contém é pouco mais que a narração do que ouvira dos partícipes do roubo presos em flagrante, não o paciente. De qualquer sorte, é inquestionável
o vício radical que o parecer do MP identificou na sentença. Com efeito, contra a versão da denúncia, a defesa se alicerçou nos depoimentos de 3 testemunhas, que confirmaram o álibi invocado pelo paciente, e uma delas afirma que o boné encontrado em seu táxi já lá se achava dias antes do fato. Nenhuma alusão a esse testemunho se encontra na sentença. Não se cuida, é claro, de sopesar-lhes o valor relativamente à prova acusatória, para o que não se prestaria o processo sumário e documental do habeas corpus. Tem, contudo, o paciente direito a que se considerem as provas feitas em seu favor, ainda, se for o caso, para recusá-los. Dou provimento ao recurso. Para. Nos termos alvitrados pelo parecer, para anular o processo a partir da sentença, inclusive. Ministro Gilmar, Com relação ao paciente. Ministro Gilmar Mendes, Ministro Helen Grace, Ministro Nelson Jobim, Ministro Carlos Veloso, Ministro Celso de Mello, provido o recurso para, relativamente ao paciente, anular a sentença. Decisão unânime. Ministra Helen Grace, Vossa Excelência é relatora do inquérito 1808, autor Ministério Público Federal, indiciado José Mohamed Janine. Senhor presidente, trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra José Mohamed Janine, com base em representação firmada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná, Dr. Marco Antônio Teixeira, imputando-lhe a prática dos delitos previstos no artigo 20, caput, combinado com 23, segundo ambos da Lei 5.250, de 67, combinado com o artigo 70, caput, primeira parte do Código Penal. Segundo a denúncia, o representado praticou crimes contra a honra do representante por meio de matéria jornalística veiculada no jornal O Diário, que circulou no dia 15 de maio de 2001. Transcrevo o trecho da denúncia em que se descreve o teor da entrevista. Aspas. Na referida reportagem, ao responder questões formuladas pelo entrevistador Elvio Rocha, repórter daquele jornal, o representado José Mohamed Janine, com falsas afirmações, voltou a atingir a honra do representante, proclamando que, 1. O seu programa de televisão na rede CNT, filial de Londrina, teria sido retirado do ar atendendo a pedidos e pressões do representante. Consta da página 6 de O Diário, edição de 15 de 5 de 01. Contou que há 8 anos, quando tinha um programa na televisão, na CNT, o procurador do Estado, Marco Antônio Teixeira, procurou a direção da empresa em Curitiba, pedindo que o referido programa fosse retirado do ar. Como eu tinha pago o programa durante um ano antecipado, a televisão me chamou para rescindir o contrato, pediu desculpas e pediu também prazo para devolver o dinheiro. Segundo Janine, a CNT deu a ele uma carta explicando que a demissão era motivada por pressões do Ministério Público. Segundo, o representante engavetou o processo, deu um embargo de gaveta, em caso no qual teria sido noticiada à Procuradoria-Geral de Justiça do Paraná, pela subseção da OAB de Londrina, uma suposta irregularidade envolvendo o promotor de justiça de Açaí, Paraná. Textualmente, aspas, ao destacar algumas das denúncias que recebeu, Janine destacou uma que chegara em suas mãos anteontem. Referia-se a uma denúncia protocolada na Procuradoria do Estado, em Curitiba, por um crime de tortura de menores. Um promotor de Açaí, no norte do Estado, que Janine identificou pelo nome de Renato Lima, teve um par de tênis furtado e, desconfiado de 2 crianças, uma de 6, outra de 7 anos, mandou tirar as 2 da sala de aula, determinando que fossem conduzidas à delegacia de polícia daquela cidade e, em seguida, ao fórum. Depois, o próprio promotor se trancou dentro de uma sala com a criança de 6 anos, sem permitir a entrada da mãe do menino. Consta do jornal O Diário, edição de 15 de maio de 01.
No Paraná, conforme Janene, a denúncia de que a Procuradoria desviou cerca de 3 milhões de reais em diárias frias para que os promotores recebiam em dias como Sexta-feira Santa, sábados e domingos. Fecho aspas. Notificado, o acusado apresentou resposta, na qual afirma que jamais concedeu a referida entrevista ao nominado jornalista Elvio Rocha, somente tomando conhecimento da apontada reportagem por ocasião da presente denúncia, alegando que o fato de o jornal circular em município diverso de onde reside afasta a presunção de conhecimento da veiculação da entrevista. Aduz, com base na garantia do artigo 53 caput da Constituição Federal, que a sua atuação, ainda que desenvolvida de acordo com a reportagem, deixa evidente o exercício de seus deveres, de acordo com suas prerrogativas parlamentares. Quanto ao primeiro fato imputado, o acusado sustenta a atipicidade da conduta imputada, pois deixar de zelar pela dignidade funcional ou deixar de manter ilibada a conduta não são em si atos de ofício, razão pela qual os atos que são atribuídos ao representante não são comportados pela conduta descrita no artigo 319 do Código Penal, prevaricação, não atraindo dessa forma o artigo 20, condenado com 23.2 da Lei de Imprensa. Quanto ao segundo fato, afirma jamais ter pronunciado que, aspas, o senhor Marco Antônio Teixeira simplesmente engavetou o processo, deu um embargo de gaveta, fecha aspas. Argumenta que, ainda que tivesse dito, tratar-se-ia de ironia e fato juridicamente irrelevante. Afirma que, aspas, o que se pretendeu expressar foi com certeza que o fato de não se ter dado a necessária apuração às notícias de torturas e abuso de autoridade pretensamente praticadas contra menores impúberes por integrantes do Ministério Público é assunto que deverá integrar a pauta da CPI do Ministério Público, nada mais, fecha aspas. Em relação ao terceiro fato, desvio ou má utilização de verbas públicas pela Procuradoria de Justiça, expressa o acusado que, caso tivesse apontado as irregularidades, estaria desempenhando suas funções típicas, protegido pela imunidade parlamentar, e que, aspas, o comentário acerca do apontado uso irregular de verbas públicas foi atribuído à Procuradoria do Estado do Paraná, não ao representante, fecha aspas. A Procuradoria-Geral da República pediu o desacolhimento da resposta prévia e o consequente recebimento da denúncia. Este é o relatório, presidente. Ilustre advogado. Doutor Leandro Benfica Rodrigues, com a palavra. Senhor presidente, senhora ministra relatora, demais integrantes, ministros integrantes da Corte, senhor procurador-geral. Eu, em primeiro lugar, agradeço à senhora ministra relatora por ter resumido e muito o meu trabalho. Então, eu vou me... Não precisa, muito obrigado. Eu vou apenas resumir minha atuação em fazer alguns aprofundamentos aos fatos já expressos no relatório. Bem, o ora denunciado, deputado federal, no exercício do mandato, e naquela época também deputado federal no exercício do mandato, pretensamente prestou uma entrevista a um jornal do norte do Paraná, no qual estão relatados esses fatos, agora há pouco, expressos no relatório. Bem, seriam basicamente 3 fatos, e os 3, segundo o representante e a denúncia, os 3 fatos seriam de acusação de prevaricação contra o então Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná. O primeiro fato seria que o representado, no caso agora, o denunciado, teria acusado o então Procurador de Justiça do Paraná de ter efetuado pressões junto à rede CNT para que retirasse do ar um programa televisivo do qual o denunciado era o apresentador. O programa, de fato, foi retirado do ar. O segundo fato seria que, então, o representante já no cargo, ocupando o cargo de Procurador-Geral de Justiça do Paraná, teria arquivado indevidamente investigações quanto ao procedimento irregular de promotor público atuante na comarca de Açaí, interior do Estado do Paraná. O terceiro fato seria que a Procuradoria-Geral do Paraná, Procuradoria-Geral de Justiça do Paraná, teria efetuado pagamento indevido de diárias
a promotor de justiça daquele Estado, referente a dias feriados, carnaval, fim de semana. Bem, o representante e, posteriormente, a denúncia, que simplesmente reproduziu os termos da representação criminal, informam que esses 3 fatos seriam, na sua opinião, acusações. Esses 3 fatos constituiriam em crimes de prevaricação, consubstanciando, portanto, a calúnia. Ora, quanto ao primeiro fato, diz a denúncia que, uma vez que o promotor público tivesse efetuado quaisquer pressões em nome do Ministério Público para que se tivesse retirado o programa do ar, um programa televisivo, estas pressões se consubstanciariam em o promotor público deixar de zelar pela dignidade de suas funções e deixar de manter a ilibada conduta pública e particular. Essas seriam as atribuições funcionais do promotor público ou promotor de justiça. Ora, evidentemente que não. Deixar de zelar pela dignidade de suas funções e deixar de manter ilibada conduta pública e particular são meros atos particulares com repercussão apenas na esfera funcional do servidor. Não são atos de ofício do promotor de justiça. Atos de ofício do promotor de justiça são outros. Ora, se nós assumimos como correta esse raciocínio, como correto, seríamos forçados também a assumir como correto que, diz lá no artigo 43, inciso 9, se eu não me engano, da Lei Orgânica do Ministério Público, que o promotor público titular de determinada comarca é obrigado a residir na comarca. Ora, se eventualmente o promotor público titular da comarca não reside na comarca, é evidente que, por esse fato, ele não está cometendo crime de prevaricação. Só esse argumento já desfaz a fundamentação quanto à tipicidade do primeiro fato calunioso, imputado calunioso. Quanto ao segundo fato, que seria que o denunciado teria pretensamente dito que o agora já Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná teria dado um, entre aspas, embargo de gaveta numa investigação quanto ao procedimento irregular de um promotor público do interior do Estado. Evidentemente que embargo de gaveta foi uma expressão irônica, somente irônica, não criminosa. Ora, excesso de suscetibilidades de eventuais autoridades públicas não são fatos que interessam à ordem jurídica. A autoridade pública está, sim, submetida até mesmo a ironias, quanto menos de políticos. Todavia, essa ironia não ultrapassou de forma alguma o alcance da simples ironia. E ainda mais, ainda que irônico, e tratando-se de acusação de fato grave contra promotor público, submetido administrativamente ao Procurador-Geral de Justiça, é evidente que um político ocupando o cargo de deputado federal deve sim, uma vez que a notícia chegou ao seu conhecimento, ele deve sim dar à denúncia o encaminhamento apropriado. E foi o que o denunciado fez. O denunciado, com base nesse fato e em outros, encaminhou requerimento à Câmara dos Deputados. Aliás, o requerimento número 31 de 2001, publicado no Diário da Câmara dos Deputados no dia 31 de março de 2001, requerendo a instauração de CPI para apurar eventuais irregularidades na atuação de membros do Ministério Público em todo o Brasil. Bem, quanto ao terceiro fato, que seria justamente a pretensa acusação também irrogada, supostamente irrogada pelo acusado, pelo denunciado, ao representante de pagamento indevido de diárias pela Procuradoria-Geral de Justiça do Paraná a promotores públicos. Ora, aí o representante
traça caminho tortuoso e perde o objetivo. Confunde a sua pessoa com a instituição do Ministério Público do Paraná, esta sim, representada pela Procuradoria-Geral. Disse bem o órgão denunciado que a Procuradoria do Estado do Paraná, a Procuradoria-Geral do Estado do Paraná, fez pagamentos de diárias indevidas. A Procuradoria, não o representante. Ora, há jurisprudência da Casa que, nesse caso, quando a autoria da pretensa ofensa irrogada, quando o sujeito passivo da pretensa ofensa não é determinado, é necessária perdi o termo, mas é necessária a interpelação, para que confirme ou não. Esta interpelação não existe. Eu gostaria de salientar agora a parte ainda mais importante. O denunciado é deputado federal. Há muito tempo vinha, na sua atuação de deputado, vinha propugnando ou pugnando pela instauração de CPI para apurar eventuais irregularidades no âmbito do Ministério Público. Não só o recinto da Câmara dos Deputados ele fazia essas suas manifestações, ou ele se manifestava. Se manifestava no Brasil todo, onde se encontrasse. Isso sempre no âmbito da sua atuação parlamentar, jamais particular. Ora, não se cabe agora a discussão se a imunidade parlamentar material se restringe aos discursos ou manifestações proferidos no âmbito da Casa Legislativa. Evidentemente que não, e a jurisprudência dessa Corte é abundante nesse sentido. Então, no contexto, resta evidente, mais do que evidente, que essas declarações, uma vez que tivessem sido prestadas, ainda que tivessem sido prestadas, estão todas elas protegidas pelo manto da imunidade parlamentar material subscrita no artigo 53, caput da Constituição Federal. Ainda que assim não seja, pelos motivos já expostos na defesa e agora aqui da tribuna, nenhum dos fatos relatados na denúncia é típico. Também por isso, a denúncia deve ser rejeitada com base no artigo 43(1) do Código de Processo Penal. Muito obrigado. Ministra relatora, com a palavra. Senhor presidente, a denúncia foi oferecida pela Procuradoria-Geral da República com base em representação formulada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná, Dr. Marco Antônio Teixeira. Está, portanto, atendido o requisito posto no artigo 40, inciso 2º da Lei 5.250/67, que estabelece que a ação é pública, condicionada à representação. Os prazos prescricionais no caso, senhor presidente, regulam-se pelo artigo 41 do referido diploma legal. O fato em si teria ocorrido no dia 15 de maio de 2001, data da publicação da matéria jornalística. A representação, por sua vez, foi protocolada na Procuradoria-Geral da República em 2 de 7 de 2001. Portanto, antes de decorrido o prazo decadencial de 3 meses previsto no artigo 41, parágrafo 1º da Lei 5.250. Da mesma forma, não houve ainda a prescrição da ação penal, uma vez que ela só ocorrerá no dia 14 deste mês, 2 anos após a data da publicação, nos termos do artigo 41 caput da mesma lei. Quanto às 2 primeiras condutas que foram imputadas ao deputado, ou seja, suposta utilização do cargo para pressionar emissora de televisão, foram imputadas ao Procurador-Geral, ou seja, a suposta utilização deste cargo para pressionar uma emissora de televisão a retirar programa do ar e a não apuração de alegada tortura que teria sido praticada por um determinado promotor de comarca do interior, entendo que não há de se falar em evidente atipicidade de conduta. Ao contrário do que afirmado
na resposta e aqui desta tribuna, a violação dos deveres atribuídos por lei aos membros do Ministério Público pode, sim, configurar em tese o ilícito do artigo 319 do Código Penal. O artigo 43, inciso 1º do Código de Processo Penal determina a rejeição da denúncia quando o fato narrado evidentemente não constituir crime. As considerações na resposta do acusado e também as postas na tribuna não afastam, pelo menos de forma evidente, como requer o artigo 43, inciso 1º, a configuração em tese das duas primeiras calúnias imputadas ao acusado, devendo ser objeto de apuração e exame após a devida instauração da ação penal. Por outro lado, a matéria jornalística que faz referência à entrevista atribuída ao acusado, apesar de reportar-se à defesa da CPI do Ministério Público, não se restringe apenas a este objetivo, mas o extrapola, como sugere o próprio título da matéria. José Janene faz denúncias e defesa da CPI do MP. A referendar esse entendimento, observa-se a alusão às supostas pressões do representante à direção de emissora de televisão, que teria ocorrido há 8 anos, com a retirada do ar de programa de televisão do acusado, fato que, a princípio, não teria conexão temática com a defesa da CPI, mas que fora utilizado para fundamentar a afirmação, dando exemplo concreto de que não se intimida com essas ameaças. Ante o exposto, parece-me inviável a invocação da imunidade parlamentar prevista no artigo 53 caput da Constituição Federal. No entanto, no que concerne à terceira conduta, ou seja, a alusão a desvio de 3 milhões em diárias frias, não há na matéria jornalística qualquer informação que associe a pessoa do representante à declaração atribuída ao acusado. Afirmou-se apenas que, aspas, no Paraná, conforme Janene, a denúncia de que a Procuradoria desviou cerca de 3 milhões de reais em diárias frias, fecho aspas. Assim, a conduta é típica, tendo em vista que, segundo Damásio, a pessoa jurídica não pode ser caluniada no tocante a crimes comuns, homicídio, furto, roubo, etc. Calúnia é falsa imputação de fato definido como crime. Se caluniar é atribuir a alguém a prática de crime, se somente o homem pode ser sujeito ativo desses delitos, é evidente que só ele pode ser caluniado. Nesse sentido, o recurso em habeas corpus 64.860, de que foi relator o eminente ministro Otávio Galotti, decisão da primeira turma em 30 de 4 de 87. Por essas razões, senhor presidente, por estar em conformidade com o artigo 41 do Código de Processo Penal, eu recebo em parte a denúncia. No que diz respeito às duas primeiras afirmações apontadas na representação, a fim de que seja instaurado o respectivo processo penal contra o denunciado, e a rejeito quanto ao terceiro episódio mencionado. Ministro Gilmar Mendes. Presidente, tendo em vista já os precedentes que vão se formando em torno da matéria da imunidade material, eu me confesso quase perplexo em relação a possível direito de crítica que pode ser exercido pelo parlamentar. Daí pedir vênia à eminente relatora para poder fazer um melhor exame dos autos. Eu peço vista. Após o voto da relatora, recebendo parcialmente a denúncia, pediu vista o ministro, a denúncia pediu vista o ministro Gilmar Mendes. Reclamação da qual sou relator, 2.229. Shebab Distribuidora de Petróleo S.A. e reclamante, reclamado relator do agravo no mandado de segurança 27726 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Interessado, Estado do Espírito Santo. A empresa Shebab Distribuidora de Petróleo S.A. formaliza a reclamação contra ato do relator do agravo regimental no mandado de segurança 27726 em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.
afirma haver ajuizado a ação mandamental e obtido a liminar postulada, ficando desobrigada do recolhimento antecipado do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços pelo regime de substituição tributária. O Estado, no entanto, valeu-se do agravo interno, pretendendo alcançar a suspensão da medida cauteladora. A reclamante entende que o simples recebimento do agravo pelo relator implicou usurpação de competência do presidente desta Corte, a autoridade competente nos termos da Lei 4.348/64 para deferir pleito de suspensão de liminar concedida em mandado de segurança que envolva matéria constitucional. O ministro Ilmar Galvão, no exercício da presidência da Corte, despachou a folha 97 e solicitou prévias informações ao reclamado. O desembargador Arnaldo Santos Souza, na peça de folha 103 a 108, noticia inicialmente que o agravo regimental objeto da reclamação foi julgado pelo plenário em 12 de dezembro de 2002, sendo conhecido e provido. Em passo seguinte, ressalto estar o recurso previsto no artigo 201 do Regimento Interno da Corte, sendo cabível até para que o colegiado possa rever atos praticados isoladamente por integrantes do tribunal, inexistindo alegada usurpação de competência. Por meio da decisão de folha 110, o ministro Ilmar Galvão indeferiu a liminar solicitada, consignando, e aí eu transcrevo: Procurador-Geral da República preconiza a procedência do pedido formulado na reclamação. Diante da passagem do tempo, despachei a folha 140 a fim de que viesse aos autos informações sobre o andamento do mandado de segurança. A reclamante, as folhas 144 e 145, esclarece haver a liminar sido cassada com julgamento do agravo, cujo acordo ainda não foi veiculado no diário, estando pendente o mérito da ação. O Estado do Espírito Santo, as folhas 157 e 158, consigna que o julgamento do agravo resultou na perda do objeto da reclamação, requer a improcedência do pedido e o arquivamento do processo. Abri vista a reclamante que na peça de folha 193 e 195 ressaltou persistir o interesse na medida intentada, aspas, tendo em vista que agora não é o simples processamento do agravo regimental que usurpa a competência deste excelso tribunal, mas sim o acordo nele proferido, tornando-se ainda mais nítido e indiscutível que a competência constitucional do Supremo não foi respeitada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Ao final, requer seja cassado o julgamento, o acordo proferido por força do agravo interposto no mandado de segurança. É o relatório. A matéria já veio a plenário e concluiu a Corte que na espécie não se tem a usurpação da competência da presidência, né? Eu discorro sobre a espécie e julgo improcedente o pedido formulado na reclamação. Ministro Gilmar Mendes, os colegas estão de acordo, julgado improcedente o pedido formulado na reclamação. Tem? Tem, ministro? Alguém falou? Não, eu... É aquela hipótese em que, em mandado de segurança da competência do Tribunal de Justiça, o integrante do colegiado defere a liminar. E contra essa decisão interlocutória, né, é interposto o agravo. E o colegiado diz, não, o mandado não sugere, né, a concessão de medida cauteladora. Evoca-se a usurpação da competência do presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu penso que não. Eu penso que aí se observou. Agora, será que se refere a um precedente? Ah, sim, tem um precedente. Não, precedente nós julgamos, eu não cito aqui, mas eu creio que o ministro chegou a pedir vista, não. Reclamação 1616 de Pernambuco. 1616. De Pernambuco. Senhor presidente, eu fico muito à vontade de acompanhar o voto de Vossa Excelência. Eu sempre sustentei que o cabimento desta medida excepcional da suspensão de segurança tem pressupostos específicos.
pressupostos de ordem mais política do que jurídica. A grave ameaça à ordem, à segurança, às finanças públicas. Por isso mesmo, sempre me pareceu que outras vias seriam adequadas para, se fosse o caso, impugnar uma decisão concessiva liminar por razões jurídicas, não? Pela evidente descabimento do mandado de segurança, quiçá a decadência do mandado de segurança, a inexistência de perigo in mora, etc. Esta não era a orientação do tribunal. E não só não admitia nenhuma outra impugnação liminar, mas julgava da exclusiva competência de seu presidente fazer cessar os efeitos da liminar. Eu apenas assinalo esta virada na nossa orientação, com a qual estou inteiramente de acordo. A proclamação persiste. Ainda a questão do cabimento ou não do agravo em sede do Supremo Tribunal Federal. Não. Nós ficamos vencidos, o ministro pertence, vamos voltar. Esse é um dos casos mais curiosos Não, eu estou apenas anotando para efeitos. da ressalva de uma vez eu fiz uma pesquisa de opinião e verifiquei que, embora já se encontre em outros casos, havia 7 ministros que ressalvavam a opinião pessoal. a opinião em contrário e acompanhavam um precedente de 6-5. Então, a proclamação é no sentido da improcedência do pedido formulado na inicial da reclamação. Ministro Nelson Jobim, Vossa Excelência é relator do agravo na reclamação 2129, agravante município de Garça e também agravante Câmara Municipal de Garça, agravado Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Presidente, eu vou resumir. É aquela história da Constituição Estadual que reproduz texto da Constituição Federal e foi ajuizado perante o Tribunal de Justiça uma ação de inconstitucionalidade contra a lei municipal vis-à-vis da Constituição Estadual. E aqui ele está alegando na reclamação que está usurpando competência, e nós já temos precedente na reclamação 383 Moreira Alves, em que nesses casos em que a reprodução caberia, no caso, recurso extraordinário, havendo a hipótese do Ferimento à carta federal. Isso Vossa Excelência está desprovendo, portanto, o agravo. A divergência, não havendo desprovido o agravo, decisão unânime. Brevemente, eu vou ver o presidente. Eu vou trazer uma questão muito interessante. Há uma ação direta proposta aqui contra uma determinada lei estadual, frente à Constituição Federal. Idêntica à DI. A DI foi proposta no Tribunal de Justiça contra a mesma lei frente à Constituição Estadual. Lá deferiu-se a liminar. Aqui apliquei o artigo 12. Então, temos isso para apreciar brevemente. Interessante. Ministro Ellen Grace, Vossa Excelência é relatora dos embargos declaratórios, no recurso extraordinário 250-235. A embargante Previcat, Sociedade Previdenciária Caterpillar, e embargada a União. Caterpillar, nos tratores. Senhor presidente, cuida-se de embargos de declaração interpostos contra Aresto, que rejeitou anteriores declaratórios nos termos da seguinte emenda: recurso extraordinário, imunidade tributária, entidades de previdência privada, contribuição dos beneficiários. A alegação da embargante, no sentido de que não recebe contribuição dos beneficiários e de que faz jus, por isso, a imunidade prevista no artigo 150-6c da Constituição, não merece acolhida, porquanto o tribunal acuou no exercício de sua competência para análise das provas e fatos da causa e entendeu que o plano de benefícios em questão contava com retribuição mensal dos associados, sendo vedado nesta fase processual o reexame dessa assertiva em face da súmula STF 279, embargos rejeitados, fecho aspas. Diz a embargante que persiste o erro material antes apontado, porquanto o trecho da decisão do Tribunal Regional Federal
da Terceira Região, transcrito no acórdão embargado, não permite concluir que há contribuição dos beneficiários para o plano de previdência. Sustenta, ademais, que não poderia ter veiculado no recurso extraordinário questão referente à unilateralidade da contribuição, tendo em vista ter ela surgido em seu próprio julgamento pelo plenário desta Corte. É o relatório. Maurício, amanhã vai estar Maurício? Sim, ministro. Senhor presidente, cumpre primeiramente referir que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhe efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais não vislumbradas no presente caso. O acórdão enfrentou o tema suscitado pela embargante e o afastou, com supedâneo na súmula 279, que veda o manejo do recurso extraordinário para desconstituir premissa fática estabelecida pela Corte de origem. Ora, o trecho transcrito no aresto embargado demonstra ter o Tribunal Regional da Terceira Região assentado a natureza bilateral das contribuições ao plano de previdência mantido pela embargante. Se efetivamente tal não correspondia à realidade, deveria a parte desconstituir essa afirmativa ainda na instância quo, o que na espécie não ocorreu, até porque esta questão sequer foi suscitada nas razões de recurso extraordinário. Entendo, portanto, não existir omissão na decisão atacada e, por esse motivo, rejeito os presentes declarações. Ministro Nelson Jobim, ministro Carlos Veloso, ministro Celso de Mello, ministro República da Pertence, desprovidos declaratórios de decisão unânime. Ministra Helen Grace, Vossa Excelência é relatora dos embargos declaratórios no recurso extraordinário 275480. Embargante Jorge Miguel Nassar e outros. Embargado Estado do Paraná. Presidente, aqui são embargos de declaração interpostos contra um aresto que ficou assim ementado. Anistia, efeitos financeiros, compatibilidade do artigo 8º, parágrafos 1º e 5º do ADCT da Constituição Federal e do artigo 39 do ADCT da Constituição do Estado do Paraná. Limitação dos efeitos financeiros da anistia ao período posterior à promulgação da Carta de 88, precedentes. Se o Constituinte Federal estabeleceu como princípio a limitação no tempo dos efeitos financeiros da anistia, o poder constituinte derivado não pode ultrapassar este limite. Interpretação conforme do artigo 8º, parágrafos 1º e 5º do ADCT da Carta Maior. Na expressão todas as vantagens, encontram-se tão só aquelas não excluídas pela correspondente norma da Constituição Federal. Recurso conhecido e provido. Fecho aspas. Aduzem os embargantes que em nenhum momento, durante todo o curso do presente feito, se falou em anistia. O Estado do Paraná, em nenhuma oportunidade, sequer em suas razões no presente recurso extraordinário, sustentou ser a anistia objeto do artigo 39 do ADCT da Constituição do Estado do Paraná. Tão somente agora, mediante parecer número tal, o Ministério Público Federal, através do ilustríssimo senhor Procurador-Geral da República, levantou a questão, sustentando tratar-se de anistia o artigo da Carta Estadual, fecha aspas. Na realidade, dizem os embargantes, a causa trata dos efeitos da reparação pecuniária aos prejudicados por atos institucionais prevista no artigo 39 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado do Paraná, bem como da eventual ofensa ao artigo 8º, parágrafo 1º do ADCT da Constituição Federal. Em razão disso, configurada a contradição no acórdão, requerem o provimento dos declaratórios com efeitos modificativos. Como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, os embargantes sustentam que a hipótese não versa sobre anistia, mas tão somente sobre os efeitos da reparação pecuniária aos prejudicados por atos institucionais, prevista no artigo 39 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Paranaense, bem como sobre uma eventual ofensa ao artigo 8º, parágrafo 1º do ADCT da Constituição Federal. Cumpre, primeiramente, referir que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhe efeitos infringentes, salvo naquelas ocasiões excepcionais. Basta uma rápida leitura do processo para se verificar que neste, efetivamente, discute-se questão referente à anistia, regulada pelo artigo 8º do ADCT de 88, bem como pelo citado artigo 39 do ADCT paranaense. É o que se infere da leitura das várias peças constantes nos autos, dentre elas a inicial, a sentença, as razões de recurso extraordinário e, em especial, o acórdão recorrido, sintetizado na seguinte ementa, verbos.
embargos infringentes, prejudicados pelos atos institucionais, ex-deputados estaduais, aplicação da regra do artigo 39 da Constituição Estadual, inaplicável ao artigo 8º do ADCT da Constituição Federal. A norma estadual é original e abrangente, sem submissão hierárquica. Independência nas reparações pelos governos federal e estadual, embargos recebidos para ser restabelecida a sentença de primeiro grau. A rigor, a transposição da regra vedatória do parágrafo 1º do ADCT da Constituição Federal para o nível estadual equivaleria à própria manutenção de um dos efeitos do ato de exceção, o que é de todo inadmissível, pois contraria a própria natureza da anistia e os efeitos ex tunc dela decorrentes. Lícito era ao contribuinte estadual editar norma dentro da sua atribuição, sem que haja proibição na Constituição Federal de outorgar reparação patrimonial aos prejudicados por atos institucionais não contemplados pela Constituição Federal. Então, esse é o texto do acórdão recorrido, que expressamente refere, ao contrário do que afirmam os embargantes, refere a anistia como todas as peças anteriores. Por essas razões, entendendo não existir qualquer contradição na decisão atacada, eu rejeito os declaratórios. Ministro Gilmar Mendes Nelson Jobim, ministro Carlos Veloso, ministro Celso de Mello, Ministério Público da Pertence, desprovidos declaratórios, decisão unânime. Ministra Ellen Grace, Vossa Excelência relatou no plenário a reclamação 2087 e na proclamação se consignou o prejuízo de agravo interposto. Sim, presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência a retificação do erro material dessa proclamação, porque na realidade não havia agravo interposto, apenas excluir essa menção que eu fiz indevidamente a um agravo, apenas julgar procedente a reclamação. Sim, erro material, retificada a proclamação para se expungir a alusão ao prejuízo do agravo regimental, porque é inexistente. Em vários casos anteriores havia um agravo e eu declarava... É padronizado, né, e com a carga de processo que nós temos, a adaptação às vezes não faz, né? Coloque, né? Ministra Ellen Grace, nós ainda temos 4 processos e seria interessante esgotarmos, né, e encerrarmos a sessão. Não fazermos logo o intervalo, né? Ministra Ellen Grace, Vossa Excelência é relatora da questão de ordem nos embargos de divergência no recurso extraordinário 194.402, embargante Serval, Serviço de Alimentação Limitada, embargado Estado do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, são embargos de divergência interpostos contra acórdão da segunda turma, relatado pelo eminente ministro Carlos Veloso, que julgou o recurso extraordinário nos termos da seguinte emenda: constitucional, tributário, ICMS, fornecimento de alimentos e bebidas em bares e restaurantes, legalidade da cobrança do ICMS, Constituição 155.2, emenda constitucional 3 de 93 e artigo 155, parágrafo 2º, 9b, fornecimento de alimentos e bebidas em bares e restaurantes, incidência do ICMS. Precedentes do STF, ressalva de entendimento pessoal do relator, RE não conhecido, fecho aspas. Alega embargante que esta decisão se fundamentou em precedente do plenário que julgou constitucional a cobrança do ICMS sobre o fornecimento de alimentos e bebidas em bares e restaurantes, refere-se ao Estado de São Paulo e considerou na base de cálculo o valor da mercadoria em conjunto com o do próprio serviço. Contudo, a legislação gaúcha prevê para a base de cálculo apenas o valor da circulação da mercadoria, desconsiderando o valor do serviço prestado por esse tipo de estabelecimento. Aponta como paradigma acórdão da primeira turma, de que foi relator o eminente ministro Ilmar Galvão, decisão unânime de 17 de 2 de 95. Admitidos que foram por meu ilustre antecessor, os presentes embargos foram impugnados pela União, e a Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer no sentido do seu conhecimento e provimento. Trago feito para apreciação desta Corte em questão de ordem, o relatório. Não houve inserção em pauta, não, né? É questão de ordem que eu trago. Pois não, com a palavra, Vossa Excelência. A Lei 8.950, de 94, deu a seguinte redação ao artigo 511 do CPC.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive o porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. Esta norma derrogou o disposto no artigo 335, parágrafo 3º do Regimento Interno, segundo o qual o prazo para efetuação do preparo dos embargos de divergência se abre a partir da publicação do despacho que os admite, nos termos assentados por este plenário no julgamento RE 146.747, de que Vossa Excelência, senhor presidente, foi relator. Significa dizer, portanto, que desde 12 de fevereiro de 95, quando se tornou plenamente eficaz a Lei 8.950, impunha-se à parte recorrente, mesmo tratando-se de embargos de divergência, como no caso, comprovar a efetivação no próprio ato de interposição recursal do respectivo preparo sob pena de deserção, conforme foi ressaltado pelo eminente ministro Celso de Mello em decisão monocrática no RE 216.660. Por isso, senhor presidente, verificando essa circunstância e resolvendo a presente questão de ordem, julgo desertos os presentes embargos de divergência e deles não conheço. Os colegas estão de acordo? Resolvida a questão de ordem, no sentido de assentar a deserção do recurso. Ministra, temos ainda questão de ordem nos embargos, deve ser a mesma matéria, no recurso extraordinário 209.317, Stockler, comercial e exportadora de café S.A., embargada União. Proclamação é a mesma? Preparo. Então, o tribunal, resolvendo a questão de ordem, assenta a deserção dos embargos de divergência. Ministro, aí agora já sou eu aqui. Sou relator do agravo na petição 6.631, agravante Júlio César Michelato e outros, e agravado Estado do Paraná. Por meio da petição número 66312, protocolada nesta Corte em setembro de 1999, os requerentes que figuraram como agravantes nos autos do agravo de instrumento 243275, distribuído ao ministro Nelson Jobim, julgado em 21 de maio de 99 e devolvido à origem em 21 de julho seguinte, após o trânsito em julgado, pleiteiam seja republicada a decisão. Informam haver sido cadastrado de maneira incorreta o nome do advogado, que à época representava-os, grafando-se Amauri Silva Torres, em vez de Amauri Silva Torres, não podendo surtir efeito a publicação do ato com tal incorreção, nos termos do artigo 82, parágrafo 5º do Regimento Interno. Afirmam que o erro ortográfico inviabiliza a consulta e acompanhamento do processo via internet, bem como pelas empresas especializadas em publicações jurídicas, pois ambas têm como elemento de busca o nome correto e integral do procurador constituído. A folha 10, o ministro Carlos Veloso, então presidente da Corte, indeferiu o pedido, assentando a irrelevância do erro apontado. Daí a peça de folha 12 a 16, na qual mencionam que o equívoco na grafia dos nomes do causídico e do primeiro agravante impediu que a procuradora constituída identificasse o agravo e passasse a acompanhá-lo. Esclarecem que, estando o processo em trânsito do Tribunal de Justiça para esta Corte, a única fonte de consulta é o registro correto da parte ou do advogado, ambos cadastrados de modo errôneo. Aludem a ensinamento doutrinário de Cândido Rangel Dinamarco e asseveram que, mediante o desprovimento do agravo e o óbice a interposição do recurso cabível, restou sem exame a matéria atinente ao redutor salarial,
aspas, que carece ser discutida em todas as instâncias. Procurador-Geral da República, no parecer de folhas, preconiza o desprovimento do agravo, mencionando precedentes da Casa segundo os quais a publicação incorreta do nome do advogado não é válida somente quando insuficiente a identificação deste. Em 1º de setembro, despachei determinando fossem requisitados os autos do agravo do instrumento 243275, recebido nesta Corte em 31 de outubro de 2002, é o relatório. Conheço do agravo, procedo ao exame dos pressupostos de recorribilidade. Relativamente à matéria de fundo, o tema circunscreve-se à erronia no lançamento do nome do profissional da advocacia que patrocinava os interesses do agravante quando publicado o ato decisório. A veiculação há de ocorrer, segundo o artigo 236 do Código de Processo Civil, de modo a permitir a identificação do processo. A dinâmica da vida no judiciário trouxe à baila formas de acompanhamento, procedendo-se à contratação de serviços especializados na leitura do diário. Pois bem, admitida esta realidade, tem-se como indispensável, inafastável, a correção de dados. Os nomes das partes e dos advogados devem ser registrados de forma exata, na espécie, além de constar da autuação, no que tange aos agravantes, a expressão "e outros", houve erro na grafia do nome do procurador. O patronímico Silva Torres foi lançado sem a consoante dobrada, e isso se repetiu automaticamente na decisão com que se manteve o trancamento do extraordinário. Tenho o fato como relevante, considerada a admissibilidade do acompanhamento processual mediante o serviço de terceiros e o meio moderno que é a informática. Nesta, a exatidão de dados é indispensável ao bom processamento. A máquina não aceita subjetivismo, trabalhando isto sim com elementos objetivos e, portanto, materiais exatos. Aliás, ainda que a verificação esteja sob a responsabilidade do advogado contratante, presume-se a ausência de pecha na publicação. É preciso que a publicação saia, né, com absoluta fidelidade. Em jogo, faz-se o direito de defesa, e situações, ainda que ambíguas, hão de ser enquadradas de modo a viabilizá-lo e nunca afastá-lo. Provejo o agravo e consigno que não procedia ao juízo de retratação ante a circunstância de o ato impugnado ser de autoria do meu antecessor. Ministra Ellen Grace, ministro Gilmar Mendes, ministro Nelson. Bem? O senhor está dando provimento ao agravo porque faltou o R, mas o número foi publicado correto ou não? Foi correto. Então, eu não é provimento ao agravo. Eu acho isso um absurdo, que nós podemos submeter as publicações do Supremo por força de empresas que são contratadas para informar advogados. Ou seja, nós estamos submetendo a nossa estrutura por efeito de uma mera substituição de um erro de número pela circunstância de você contratar uma empresa que tem o dever de fazer as comunicações. Eu nego provimento ao agravo. Ministro, parece que houve a supressão de uma consoante, não é isso? Como é que foi? A Mauri ficou... Torres ficou... Torres ficou Torres. E o nome todo... Não é João da Silva nem Pedro dos Anjos. O nome todo correto. Correto. Quer dizer, está se vendo que o agravante está pretendendo ressuscitar algo que já passou em julgado
e talvez até por descuido daquele que cuidava dos interesses. Das leituras do Diário Oficial. Exatamente, dos interesses da parte na época. De maneira que eu persisto no entendimento que manifestei quando na presidência, no exercício da presidência, indeferi o requerido. De sorte que peço licença para negar provimento ao agravo. Presidente, peço licença também para retificar meu voto, aderindo à divergência. Ministro Celso de Mello. Eu também, senhor presidente, peço vênia para, mantendo a decisão questionada, negar provimento do recurso de agravo. Ministro Sepúlveda pertence. Acompanho Vossa Excelência. Por maioria, o tribunal desproveu o recurso, vencidos o relator e o ministro Sepúlveda pertence. Redigirá Sua Excelência a ministra Ellen Gris. O ministro Gilmar acompanhou? Presidente. Perdão, redigirá o ministro Gilmar Mendes. Chamo para apreciação, também sob a minha relatoria, o agravo na petição avulsa 24.888, agravante transportadora Lagoinha Limitada, agravada Robert Hillel, comércio de aparas de papel limitada. Eu sintetizo a espécie, agravo, subida de extraordinário, interposição local, a teor do disposto no parágrafo 2º do artigo 544 do Código de Processo Civil, o agravo que vise a subida do extraordinário há de ser interposto na origem, descabendo aproveitar a protocolação em órgão diverso, já no Supremo Tribunal Federal. A transportadora Lagoinha demonstra inconformismo com essa decisão. A nossa jurisprudência, a nossa interpretação do sistema processual veio a ser placitada pelo legislador recentemente, no que incluiu no parágrafo 2º do 544, norma expressa quanto à interposição do agravo para a subida quer do especial, quer do extraordinário, junto à Corte de origem, ao órgão prolator da decisão impugnada. Estou desprovendo o agravo. Os colegas estão de acordo? Desprovido o agravo, decisão unânime. Ministro Gilmar Mendes, para a retirada de pauta, né? A DIN 1082, a DIN 2152 e o mandado de segurança 23.076, né? Vossa Excelência indica a retirada de pauta e ela é implementada. Também para retirada de pauta, Intervenção Federal 2859, Intervenção Federal 2890, Intervenção Federal 2336 e Intervenção Federal 3382. Ficam os processos retirados de pauta. Já não temos processos que possam ser julgados sem o quórum constitucional. Declaro encerrada a sessão e confirmada a sessão do dia de amanhã.